Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de produção textual de hoje? Então, em língua portuguesa a gente está trabalhando o gênero textual linha do tempo. E também vamos trabalhar hoje, na aula de produção textual, sobre esse gênero linha do tempo, então. A gente na aula de ontem, de língua portuguesa, na aula ao vivo, a gente fez aqui, uma interpretação ali, um estudo sobre a linha do tempo do Júlio Verne. Nós vimos aqui as publicações, que ele fez, os lançamentos de livros, romances, até o falecimento do Júlio Verne, então, está na linha do tempo. Então, vejam que linha do tempo ela tem fatos importantes, fatos que fizeram parte da vida de alguém. Normalmente eles são usados até em biografias, Então depois a gente vai ler no caderno de produção textual a biografia do Júlio Verne e fazer mais um estudo sobre essa biografia linha do tempo que aparece lá, tá? Então na aula de ontem a gente já preencheu essas páginas aqui, até a página 21. Aqui sobre adjetivos pátrios, na página 22 e na 23, a gente vai fazer na próxima semana. Então nós vamos trabalhar ainda sobre a linha do tempo. Na aula de ontem também a prof propôs para vocês, se vocês já fizeram, vocês já vão apresentar na aula de hoje, na aula ao vivo também, E quem não conseguiu fazer ainda, não conseguiu apresentar para hoje, vai apresentar na semana que vem na aula de língua portuguesa. Por quê? A prof pediu para apresentar na aula de história porque vai valer uma nota livre de história. Essa atividade aqui da página 24 é sobre a linha do tempo de vocês. Então, a história de vocês, Página 24 e 25. Então, a prof propôs vocês fazerem a sua própria linha do tempo, com acontecimentos mais marcantes da sua vida, Como ali apareceu a do Júlio Verne, Então, vocês vão produzir a sua linha do tempo com fatos importantes da tua vida até o momento de hoje, certo? Então, aqui, primeiramente, com a ajuda dos seus familiares, na página 24, vocês têm que responder as questões. Em que ano você nasceu? Em que ano começou a andar? Não precisa o dia e o mês, tá? Só o ano. Então, vamos colocar o ano que nasceu, ano que começou a andar, ano que começou a falar, o ano em que você estudou foi para o primeiro ano, qual foi a primeira prova que você fez. Então, tem muita gente que guarda as provinhas, dos filhos. Eu tenho algumas dos meus filhos que tá guardada ainda. Até mesmo minha, de criança, eu tenho algumas provas guardadas ainda. Tenho provas da segunda série que eu estudava, Tenho ainda guardado, assim, muitas coisas. Então, tem gente que guarda, Se vocês acharem lá, vejam qual que foi a primeira prova que você fez, caso vocês não lembrem de cabeça, Para ver qual que foi. E aqui na F vocês vão escrever outros fatos marcantes da sua vida e como que eles ocorreram, certo? Quando que eles ocorreram, não como, certo? Então, fatos marcantes e o ano, só isso. Aí, dessa letra F aqui, então, vocês vão pegar lá no material de apoio, essa página aqui, que tem os quadrados lá, então, e vocês vão indicar lá o ano dos acontecimentos e quais foram os acontecimentos para montar a sua produção na próxima página, certo? Então, vocês vão utilizar essas informações da letra F. Fatos marcantes da sua vida. Por exemplo, aqui vai ser a primeira data que vocês têm, a mais antiga. Começa sempre pela mais antiga e termina pela mais recente, certo? Então, vocês vão colocar o ano, qual foi o fato. Pode ser uma viagem que vocês gostaram muito, que vocês acharam muito interessante, um prêmio que vocês ganharam, às vezes, na natação, numa escola, um destaque, uma medalha, alguma coisa que vocês têm que vocês acham que foi marcante. Quando ganharam, por exemplo, um animal de estimação, até mesmo a morte de um animal de estimação é um fato marcante, Pra gente marca. Às vezes a morte de um familiar, que a gente também sofreu, sentiu, também foi marcante. Então, isso também pode estar na sua linha do tempo. Caso vocês não tenham muitos fatos para marcar aqui, aí vocês podem utilizar essas informações das questões A até aí. Se não, vocês vão utilizar as que vocês consideraram aqui outros fatos marcantes, tá bom? Não esqueça de colocar o ano, a data, colocar seu nome aqui.
Essa atividade, então, como a prof falou, vai valer tarefa de língua portuguesa e vai valer nota livre de história, porque é a história de vocês. E nós vamos dividir um pouco com os colegas na aula de hoje, para quem já respondeu, né, que a prof pediu ontem, quem já respondeu vai colocar na aula de hoje em história, e quem não respondeu ainda, na próxima aula ao vivo de língua portuguesa, semana que vem, vai mostrar lá então a sua linha do tempo para os colegas, tá bom? Aí, então, vocês vão postar também no Positivo On, que a prof vai abrir uma página lá em língua portuguesa para essa atividade. Então, valendo tarefa de língua portuguesa, nota livre de história, ok? Então, agora vamos lá para o caderno de atividades, fazer mais um pouquinho sobre o texto da biografia do Júlio Verne. Então, aqui no nosso caderno de atividades também vai ficar a página 8 e a página 9 com algumas atividades ali sobre adjetivos pátrios e tempo verbal, né? Verbos terminados em ran, irão. E aí, nós vamos fazer na semana que vem, tá? Então, vamos continuar falando aqui sobre a linha do tempo, sobre esse gênero aqui. Aqui nós temos, então, a biografia. Inclusive, a prof já colocou lá no Zoei para vocês outro dia, né? A biografia do Júlio Verne, mas aqui também nós vamos falar sobre ela, estudar um pouquinho. Então, quem foi Júlio Verne? Júlio Verne nasceu na cidade de Nantes, na Espanha, em 8 de fevereiro de 1828. Aos 20 anos, mudou-se para Paris, a fim de concretizar o sonho do pai, que queria vê-lo advogado. Antes de terminar os estudos, realizou diversas viagens pelo Mediterrâneo, pelos países bálticos e pela América do Norte. Durante o período de estudo, a maior parte do dinheiro que recebia do pai era gasta em livros. O sonho de ser escritor não o havia abandonado. A curiosidade que nutria pelas inovações e descobertas, porque passava o mundo naquela época, tornava-o sedento de informações. Então, vocês viram, né, no livro das 20.000 Léguas Submarinas, né, que ele era um visionário, ele imaginava um futuro, né, imaginava muitas inovações, muita tecnologia, né. Então, ele era sedento de informações. Ao se formar, ele viu que precisava decidir entre as leis e a escrita, e escolheu seguir sua vocação. Em 1863, publicou 5 Semanas em um Balão, livro que teve grande repercussão e rapidamente foi traduzido e publicado em toda a Europa. Júlio Verne é considerado o pai da ficção científica, mestre da investigação e criador de romance geográfico e científico. O livro 20.000 Léguas Submarinas foi publicado em 1870. O autor escreveu ainda outros livros de sucesso, entre eles Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Ilha Misteriosa, O Farol do Fim do Mundo, e faleceu em 24 de março de 1905, em Amiens, na França, deixando ao mundo uma extensa obra que nos dá as grandes dimensões da sua capacidade criadora. Então, nós vimos, né, que ele foi um grande escritor, deixou muitos livros que até hoje a gente lê, a gente assiste filmes, né, baseados em suas obras. Então, ele era, como eu falei, um visionário, ele previa, assim, um futuro muito tecnológico, muito avançado, né, com muitas inovações. Então, para lembrar, né, que a linha do tempo é um gênero textual que possibilita a visualização e compreensão dos fatos que marcaram determinado período de tempo, na ordem em que aconteceram, ou seja, uma ordem cronológica, né? Desde um tempo previsto até um tempo mais recente. Por esse motivo, esse texto é muito usado para apresentar a biografia de uma pessoa. Então, vocês viram aqui a biografia do Werner, né? E a linha do tempo, então, baseada nisso. Transcreva o trecho da biografia que indica que o Júlio Werner era francês. Então, nós vimos lá no iniciozinho do texto, né? Júlio Verne nasceu na cidade de Nantes, na França, em 8 de fevereiro de 1828. Então, até aqui no ponto ali, tá? Tá aqui para vocês conferirem a resposta da questão 16. Na questão 17, a biografia que você leu expõe alguns fatos sobre a vida do Júlio Verne. Complete a linha do tempo com os acontecimentos abordados no texto. Então, veja que a linha do tempo está aqui, ó, iniciando em 1828, daí tem 1863, 1870, 1905. Então, 1828, o que foi? Foi o nascimento do Júlio Werner, né? Nasceu nessa época.
Então, o nascimento de Júlio Werner aqui, certo? 1863, o que aconteceu? Vamos voltar lá? 1863, ele publicou 5 Semanas em um Balão. Então, foi a publicação do livro 5 Semanas em um Balão. Aí, a próxima data que nós temos é 1870. O que aconteceu em 1870? Tá aqui na outra data que nós temos, ó. O livro 20.000 Léguas Submarinas foi publicado. Então, aqui na próxima data, 1870. E a última que nós temos aqui, 1905, é o falecimento de Júlio Werner. Vocês viram que na apostila estava mais extenso, né? Tinha mais datas, mais informações aqui, né? Sobre o Júlio Werner. Então, a gente fez na aula ao vivo aqui a interpretação, aqui o estudo, né? Dessa linha do tempo com mais datas, mais coisas assim sobre a vida dele, certo? E vocês vão realizar a de vocês da linha do tempo. Então, colocando datas, pode colocar desde o nascimento também é a data mais importante, né, pra gente. Então, vocês vão colocar e depois vocês vão colocando as datas que vocês acharem que foram importantes, marcantes lá também. Quem ainda não fez, né? Porque teve alguns que já fizeram e já vão mostrar hoje para a prof, né? Na aula de história. Quem não fizer hoje na aula de história vai mostrar na aula de língua portuguesa semana que vem. Não esqueçam, então, lá aquela atividade da apostila, lá da página 24 e 25, então, como nota livre, tá? Mesmo quem não apresentar hoje tem que postar e mostrar semana que vem, daí, tá bom? Então, ficamos por aqui. Beijo e até a próxima aula.